Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na nossa página. Hoje a gente está contando novamente com a presença do professor Charles Carneiro. A gente já bateu um papo com ele há umas 2 semanas atrás, eu acho, né, professor, sobre a crise hídrica, né, que a gente está vivendo aqui no Paraná. O professor deu uma aula para nós aí sobre o assunto, foi bem legal. E naquele bate-papo, a gente descobriu que temos um tema em comum que a gente gosta bastante, que é esse tema que a gente vai conversar hoje, né, chamado Waste to Energy, que é transformando lixo em energia. Então a gente chamou ele para bater esse papo de novo com a gente aqui hoje. Só para lembrar para vocês, o professor Charles, ele é pós-doutor em Engenharia e Ciência da Água pela Universidade da Holanda, é doutor em Geologia e Geoquímica de Águas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em Gestão Integrada de Lagos pela Universidade do Japão e atualmente é professor de mestrado na ESAI-FGV e coordenador de projetos sustentáveis da SEDEST, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Depois o professor vai explicar um pouquinho aí que essa secretaria extinguiu algumas secretarias que existiam antes e elas foram reunidas numa só, né? E ele também foi gerente de pesquisa, gerente de esgoto e gerente de resíduos sólidos na Sanepar, e criou o Centro de Tecnologias Sustentáveis da Sanepar, e teve vários projetos premiados nacionalmente. Então, vocês estão vendo aí que o nosso professor é super renomado e super qualificado para falar com a gente mais uma vez sobre esse tema que eu gosto muito. Eu já falei para ele que esse é um tema que eu adoro, e eu até anotei aqui vários pontos para a gente conversar, senão eu vou me empolgando aqui e acabo esquecendo do que a gente precisa perguntar para o professor. Professor, você quer dar uma boa noite aí para o pessoal? Bom, mais uma vez, Amália, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais nesse assunto que para nós dois interessa, então acho que a gente vai ter que botar freio nos dois, né? Senão a gente fica horas aqui falando, então é um assunto muito bacana. Resíduos sólidos tem me chamado muita atenção e eu tenho me dedicado ao tema nos últimos anos, então será um prazer debater aqui com vocês. Legal. Professor, vamos começar explicando para o pessoal quais são os tipos existentes dessa modalidade aí de transformar lixo em energia, né? Quais são os tipos existentes aqui no Brasil, o que a gente já tem funcionando hoje aqui no Brasil e o que a gente tem pelo mundo que ainda não chegou aqui no Brasil? Bom, a indústria brasileira ainda está desenvolvendo isso, né? Então, a gente está pelo menos uns 20 anos atrás da Europa, daí para mais, em termos de desenvolvimento dessas tecnologias, né? Então, tecnologias já consolidadas na Europa, como, por exemplo, incineração, a gente tem pouquíssimas plantas aqui, e especialmente tratando o resíduo sólido urbano, a gente não tem nada. Então, assim, a gente tem várias dessas tecnologias e variações delas, né? Mas a gente pode basicamente dividir em duas, assim, que a gente tem as rotas térmicas e as rotas biológicas, né? Então, as rotas ambas convergirão em canais de termoconversão, por exemplo, né? Que é o uso de calor, de temperatura, enfim. Então, os canais serão de termoconversão das duas, mas, então, separando assim, a gente pode falar basicamente de biodigestão, onde a gente usa os resíduos orgânicos, sob condições anaeróbias, teremos aí um combustível que é o tal do biogás, né? Ainda assim, a partir do resíduo orgânico, a gente pode fazer também compostagem, aí é um outro uso, um caminho que vai aí para a agricultura e tal. Mas pensando aí nas produções de energia, nas bioenergias, seria esse viés da biodigestão, então uma rota biológica. Pensando que é a principal delas, assim, a gente tem algumas variações, como por batelada, rota seca, rota úmida, são algumas variações da tecnologia, mas a tecnologia é a biodigestão, tá? Onde a gente coloca esses resíduos lá dentro, em condições anaeróbias, e a gente tem a produção, então, do biogás, né? O biogás tem metano, que é a parte combustível desse gás que interessa para gerar energia. Tem outros gases junto, mas que interessa é o metano. Essa biodigestão, ela pode ser feita num biodigestor, né? Ou pode ser feita também, por exemplo, num aterro que já existe, só fazendo
a cobertura desse aterro e captando gases. Seria uma maneira mais simples de fazer essa biodigestão, ou precisa necessariamente ter um biodigestor apropriado para isso? A indicação é um biodigestor, né? Porque ele se produz as condições ideais para se fazer, para se desenvolver o processo. Como a gente tem aterros sanitários aos montes no Brasil e eles ainda recebem a matéria orgânica, o que não deveriam, a gente acaba chamando aí esses aterros sanitários de reatores biológicos, né? Mas, de fato, eles geram biogás, né? E num biogás numa condição, inclusive, interessante. Mas os aterros sanitários, eles não foram desenvolvidos para isso. O aterro sanitário é para receber, em tese, deveria ser para receber apenas a escória, né? Aquele resíduo que a gente não reusou, não reciclou, não conseguiu reaproveitar, não conseguiu dar nenhum tratamento térmico ou biológico, e aí iria para lá, né? Mas ainda no Brasil, por muitos anos, a gente vai receber, quer dizer, a gente não tem nem os aterros sanitários. Quer dizer, então, a gente tem muitas etapas aí que a gente deve falar um pouquinho aí para frente sobre isso. Então, eu falei sobre a rota biológica. E falando das rotas térmicas, a gente pode dar destaque aí nas três principais, que é a pirólise. Tá? A pirólise é aquela que não usa oxigênio. Tá? Então, de forma muito simples, de forma simplista, falando do processo, é uma rota tecnológica que não usa oxigênio. E aí a gente tem como produtos, a gente tem um gás, né, que é um gás com poder calorífico interessante, que pode ser utilizado para gerar energia. A gente tem a geração de um óleo, né, aí hoje já é possível processar, gerar diferentes tipos de óleos a partir de um reator pirolítico desse, mas essencialmente um óleo, que é também alcatrão, que ela é composta de vários. A composição do óleo tem muito a ver com a origem do material que está entrando no reator pirolítico, né, na pirólise. E também gera um carvão, né, uma terra preta, que também é um combustível. Tá? A pirólise, então, ela é uma decomposição, apesar do nome, né? Assim, a gente não, sem a presença de oxigênio, então a gente gera como se fosse um forno de carvão, a gente produz aquele mesmo carvão que vai para a churrasqueira, essencialmente. Então também então esses três subprodutos do processo podem ser, com o devido tratamento, podem ser utilizados para gerar energia. Segundo processo, gaseificação. Tá? Um processo também importante, onde a gente injeta um pouquinho de oxigênio. E aí as temperaturas um pouquinho maiores. Né? Então tem uma injeção de oxigênio, e aí em função... Tem alguns aspectos, assim, que, a começar pela forma com que esse material entra dentro desses reatores, tanto de um pirolítico, como de um gaseificador, como da incineração, que é o processo que eu vou falar adiante. Tá? Aí, o que a gente vai variar? A concentração de oxigênio, as temperaturas, o tempo de residência, a forma de fazer a movimentação dentro, ou seja, a turbulência, e esses patamares térmicos, né, de temperatura, que a gente vai variando. Então, isso é o que essencialmente varia entre um processo esse e outro. Tá? Então, eu falei da pirólise, com praticamente a ausência de oxigênio, gaseificação, mais ou menos ali no meio termo, com um pouquinho de oxigênio, e a incineração lá no final, que é uma atmosfera super rica em oxigênio, que a gente faz a combustão completa desses materiais. Então, aí, qual escolher? Tem uma série de razões aí para se escolher entre um e outro. Mas envolve principalmente escala, quantidade de material que eu tenho para fazer, porque a tecnologia de incineração, que é a mais consolidada, é a mais cara. Né? Então exige uma quantidade de resíduos maior. Aí, varia em função, né, de diferentes posicionamentos técnicos, mas pelo menos a partir aí de 650, 680 toneladas, né? Enquanto pirólise e gaseificação por dia. Né? Enquanto pirólise e gaseificação já se fala aí entre 150, 180, 200, 250, vai depender muito dos custos do projeto. Né? Então, essas tecnologias são as principais. Tá? E também, o que a gente vai ter? Por exemplo, adianta eu fazer compostagem
se eu não tenho para quem vender o composto, se eu não tenho onde colocar esse composto, onde é que vai parar? No aterro sanitário. Então, adianta eu produzir um bioóleo, por exemplo, um alcatrão, se eu não tenho para quem vender, então eu preciso ver também o mercado, onde eu vou colocar esses subprodutos que vão ser gerados. Isso também é super importante. Eu tenho para quem vender a energia, eu consigo vender, né? E aí tem mais algumas variantes aí, por exemplo, um processo super eficiente, mas também super caro, que envolve as tecnologias de plasma, né? Que pode ser gaseificação por plasma, ou pirólise plasmática, aí tem as N variações. O plasma são temperaturas ainda superiores, né? Que eu falei, a gaseificação em torno de 800, mais ou menos, graus, né? A incineração a partir de 900, 1000, 1200, e aí pirólise é infinito, né? A plasma é infinito. Aí a partir de 1.400, 1.500, aí podemos chegar até 15, 20, 1.050, 1.000 graus, né? No plasma, né? Então, mas é um processo super eficiente, só que bastante caro. Mas o Japão, por exemplo, usa muito plasma. Tá. A gente viu aí, então, que não é por falta de opção, né, professor? Opção tem bastante. E nem por conhecimento técnico, né? E nem por conhecimento. A gente conhece, tem vários profissionais do Brasil que conhecem, mas são outras as barreiras aí que a gente enfrenta. Sim. O professor falou de vender, né? Se tem para quem vender. Eu lembro que quando eu tive contato pela primeira vez com esse mundo de transformar alguma matéria orgânica em energia elétrica, foi alguns anos atrás, e aqui no Paraná e em Santa Catarina, por exemplo, você não tinha a opção de vender para a Copel, né, o excedente do que você produzisse. Então, você não tinha como jogar na rede para vender, e hoje já mudou isso, então já é pelo menos um passo que a gente conseguiu progredir nesse setor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, professor. A gente falou sobre a transformação ali no biodigestor, né, a transformação biológica e a transformação através do calor, que o professor comentou. A gente pode dizer que a transformação através do calor tem uma redução maior do volume final, então a gente coloca, sei lá, 1 quilo de lixo e no final vai ter 100 gramas, tem uma redução maior. Quando a gente fala em transformação através do calor, do que na transformação biológica ou não? Nas duas, a redução de volume é considerável? Não, as transformações térmicas são mais eficientes nesse sentido, quer dizer, a gente consegue chegar no final a 10, 8, 6, 12%, né, de escória, aquele material. Sim. Enquanto que na biodigestão, o biodigestato é aquele material que sobrou, que a gente não conseguiu digerir, em torno de 30%, 35%, às vezes até mais. Vai depender aí do controle do processo, né? Do melhor controle do processo. Além da fase líquida, que também tem, né? E outro aspecto importante das transformações, das rotas térmicas, é que, como você bem falou, transformação de materiais orgânicos. As rotas térmicas, a gente vai além dos materiais orgânicos, né? Porque a gente só não transforma vidro e metal em energia, porque o resto tudo a gente transforma. Enquanto num biodigestor você não pode jogar uma fralda lá dentro. Mas nas rotas térmicas você joga fralda, papel de bala, salgadinho, bolacha traquinas, tudo vira energia, né? Então, a performance, o aproveitamento, e ainda estamos falando aí de materiais com poder caloríficos bastante altos, acima de 9, 10 mil. Então, super interessantes. Então, sob esse aspecto, tem alguns, não é tão simples assim, por isso que também não tem. Né? Tem alguns fatores dificultadores que a gente pode discutir nesse processo, mas, em tese, você faz uma conversão térmica bem melhor nesses processos de termotransformação. Legal. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, se podia jogar tudo dentro do biodigestor e dentro desses outros que utilizam o calor, né, a transformação térmica. Então, no biodigestor a gente só pode jogar matéria orgânica e nos que fazem a transformação através do calor, aí a gente pode jogar tudo ali. Menos vidro e metal.
Até se pode jogar, só que daí você não converte, ele vai junto para a escória, junto com o material inerte, né? Legal. E que depois pode ser filtrado, separado, antes de ir para o aterro sanitário, separar esse metal e esse vidro, né? Porque isso tem valor econômico. Mas assim, vamos de trás para frente. Então, a incineração é aquela tecnologia onde de fato eu poderia jogar tudo e ela não sofre com a heterogeneidade desses materiais. Então, eu consigo jogar lá dentro e a conversão é bastante boa. E o processo, eu não perco performance no processo. E aí vem o problema da gasificação e pirólise ainda aqui no Brasil e até mesmo fora, né? A gente sabe, por exemplo, que a Alemanha já é um país que praticamente aboliu quase a pirólise para resíduos sólidos urbanos. Para pneu, para plástico, para outros, né, para resíduos da indústria de tecelagem, por exemplo, muito utilizado. Mas para resíduo sólido urbano tem um grande problema que é a heterogeneidade do material. Então, quando o resíduo sólido, cada dia chega diferente. Então, um dia vem com mais casca de banana, outro dia vem com mais fralda, final de semana é diferente do meio de semana. Então, essa heterogeneidade causa muitos problemas de performance, tanto para pirólise como para gasificação. Então, esse é o grande fator dificultador desses dois processos. Então, isso que você está se trabalhando nesse momento e ajustando. Então, quer ter garantia de processo? Vai para a incineração. Porém, nós estamos falando aí em 600, 700, 800 mil toneladas dia. Então, se a gente pensar no estado do Paraná, aonde que a gente teria isso? Só Curitiba e região metropolitana, né? Fora isso, todo o resto do Paraná não caberia. Então, a gente está falando só das megacidades, né, que produzem isso. Curitiba é 2.600 toneladas, 2.700 toneladas dia. Né? Aí, então, como a gente não tem, a gente precisa da solução, para as outras cidades menores, de menor porte, nós precisamos trabalhar e desenvolver e aprimorar essas tecnologias de pirólise e gasificação. Sim. A biodigestão é a mesma coisa. Se fala muito em biodigestão de resíduo sólido urbano, mas é muito difícil fazer o processo da forma como o resíduo chega das residências. Então, é fácil de fazer com um resíduo homogêneo. Se aqui nós tivéssemos, por exemplo, a coleta na terceira via, como tem na Alemanha, onde se separa o orgânico. Aqui não. Aqui nós temos reciclável e não reciclável. A fralda, o papel de bala, vai junto com a casca de banana. Né? Enquanto a gente não fizer essa separação, a gente vai ter muita dificuldade, tanto de fazer a biodigestão, como de fazer a compostagem. Tá? Então, em se tendo um resíduo limpo, separado, como, por exemplo, eu pegar o resíduo, por exemplo, da indústria alimentícia, homogêneo, eu pego um lodo de esgoto de uma estação aeróbia, homogêneo, né, como eu tenho o exemplo da CS Bioenergia aqui, que a gente pode falar depois, né, que é a maior da América Latina. Aí, então, a gente consegue ter bons resultados, boas performances nos processos. Foi até legal você ter falado sobre isso, porque é sempre importante lembrar que o que a gente está falando aqui de transformar lixo em energia, a gente está falando aqui daquele lixo que não é reciclável, que não é reutilizável, né? Porque é importante fazer a coleta seletiva também antes, né? A gente só vai falar em tratamento energético do lixo, daquele lixo que a gente não consegue reciclar. Então, tem toda a importância aí da educação ambiental das pessoas, de fazer a separação de maneira correta. E como o professor bem colocou, essa separação ali, que poderia ser muito melhor ainda no lixo orgânico, né, que hoje a gente trata tudo como não reciclável, se fosse melhor separado, ainda a gente poderia ter um melhor aproveitamento aí, até desse lixo orgânico. Agora, professor, quais você acha que são as maiores vantagens de fazer o reaproveitamento energético? Assim, eu entendo que, eu acho que eu até comentei contigo na outra live que a gente fez, no outro bate-papo, que o meu sonho era que não tivesse nem aterro sanitário, né? Então, eu entendo que um dos grandes ganhos é reduzir a quantidade de lixo, mas eu queria saber a sua opinião, assim, quais você acha que são os maiores ganhos quando a gente faz esse reaproveitamento energético do lixo? Bom, são vários os ganhos, né? Mas a gente depende de escala, né? Então, quando a gente está falando em transformação térmica, nós estamos falando das cidades maiores. As cidades menores precisam fazer o consorciamento. Né? É isso que eu ia comentar, né? Para as cidades menores, a gente podia fazer
aglomerar ali pequenas cidades e fazer uma usina, por exemplo, para fazer o aproveitamento daquela região, né? Perfeito. Assim, mais adiante, até gostaria de falar um pouquinho sobre os programas que o Estado do Paraná está desenvolvendo nesse sentido, né? E nós pretendemos, na verdade, não pretendemos, eu tenho certeza que com a implementação desses programas nós vamos mudar a gestão de resíduos no Paraná nos próximos anos aqui. São muitas coisas bacanas acontecendo. Mas, assim, em se tendo escala, né, então, resolvido o problema de escala, ou quer seja por grandes cidades ou por meio de consorciamento, a gente, então, entraria nas tecnologias de transformação térmica. Quais as vantagens? Bom, primeiro, vários materiais que hoje, por exemplo, praticamente não tem reciclagens, que é hoje o BOPP, é aquele plástico que ele é metalizado por dentro. Aonde que encontra? Papel de bala, papel de bolacha, papel de... aqueles papéis também de baixíssima qualidade, como daqueles macarrões instantâneos também, né? Então, esse material que hoje vai para o aterro sanitário, porque as indústrias estão fugindo um pouco a sua responsabilidade, que teriam que buscar, já que elas não colocam material 100% reciclável, elas deveriam fazer a logística reversa desse material. Mas como elas não fazem isso, e a gente ainda não conseguiu chegar lá, esse material acaba indo para o aterro sanitário. Então, nós estamos enchendo aterros sanitários com materiais que não deveriam ir para lá. Então, a primeira coisa das transformações térmicas é aproveitar esses materiais, por exemplo, pedaço de madeira, esses plásticos que eu falei que não tem reciclagem, aqueles isopores que não tem reciclagem, aquela bandejinha contaminada com carne, aquela furadinha que não tem reciclagem, as fraldas, né, que a gente tem cerca de, acho que 10 a 12%, se eu não me engano, eu posso até buscar melhor esse número, do nosso resíduo é fralda, né? A gente tem muita fralda, né? Aqui em casa sai bastante, todo dia. Aqui também. Então a gente sabe que é 8, 10 fraldas por dia, né? Por neném. Aí faça a conta quantas milhares de fraldas por dia, né? Nos nossos resíduos. Então, uma vantagem é essa. Então, a segunda vantagem, geração de energia. Então a gente coloca mais um aporte energético no mercado, né? Nós já sofremos apagão no passado, né? Nem muito tempo atrás, assim. As termoelétricas aí, quando tem crise hídrica, também começam a funcionar, a conta de energia sobe. Então, a geração de energia é um aspecto também super importante. Não contaminar o freático e as águas subterrâneas com os nossos aterros sanitários mal operados. Não estou falando dos bem operados. Gás de efeito estufa. Os aterros sanitários, como você bem falou, são reatores biológicos, produzem metano, 25, 26 vezes com potencial de aquecimento global superior ao gás carbônico, considerando que a meia-vida deles é a metade do CO2, não vivem mais do que 50 anos na atmosfera, isso passa de 25 para 50 vezes mais do que o CO2. Então, são vários aspectos. Hoje o mundo está preocupado com a questão das emergências climáticas, então as emissões de gás de efeito estufa são importantíssimas. A gente tem buscado parcerias e desenvolvido parcerias com alguns países europeus, principalmente. Quando eles vêm para cá, a preocupação maior deles em ajudar a gente a operar bem os aterros sanitários, mas principalmente fugir deles e ir para tecnologias de melhor performance, a preocupação maior não é com a contaminação local, é com o planeta, é com os gases de efeito estufa. Então, isso é super importante. Então, acho que esses são os principais. E um aspecto bem importante é falado também por você. A gente não tira o emprego das associações dos recicladores, muito pelo contrário, né? Isso pode ser até fortalecido. Então, começa com uma boa coleta seletiva. Em se tendo a coleta seletiva com qualidade, a gente consegue mandar melhores materiais. Então, a primeira ação que tem que ser é a coleta seletiva e reciclagem. Depois é a transformação térmica. Então, é mais barato, é melhor, e a gente promove ganho de renda, emprego, quando a gente está fazendo a reciclagem. Então, 100% que puder para reciclagem é 100% para reciclagem. Se ainda puder fazer alguma triagem desse material antes de ir para a transformação térmica, aí tem que fazer a conta,
para ver se vale a pena, e ver a gravimetria, se esses materiais poderiam ser, de fato, reciclados, porque a gente sabe que a gente tem alguma coisinha ali, entre 7% e 10%, às vezes até mais, poderia ser ainda bem recuperado desse material misturado. Então, a gente falou de vários aspectos aqui que, assim, justificariam a gente colocar as transformações térmicas, as rotas térmicas, as conversões térmicas nesses sistemas maiores. Legal. Professor, e me diz uma coisa, em relação ao tamanho desse mercado, o professor já comentou, a gente tem aí estudos que dizem que cada pessoa produz em média 1 quilo, 1,2 kg de lixo por dia, né? Então, aqui em Curitiba, a gente teria uma produção aí de 1,5 toneladas de lixo por dia, quase 2 toneladas por dia, né? De lixo sendo produzido só aqui na capital. E com esse tamanho de mercado de lixo, se a gente conseguisse separar tudo, vamos imaginar o mundo dos sonhos, a gente conseguiu separar tudo que é possível reciclar, foi para reciclagem, e o que não foi possível, a gente vai fazer esse reaproveitamento. Esse material que seria reaproveitado, seria o suficiente, assim, para, por exemplo, reduzir um pouco a conta de luz, nem que fosse a conta de luz da prefeitura? A gente consegue ter uma ideia de quanto de energia seria possível produzir com o tamanho do mercado de lixo que a gente tem hoje aqui em Curitiba? Fiz uma pergunta bem complexa, né? Teria que fazer conta, né? Mas essa conta é uma conta fácil de se fazer, né? Mas depende do poder calorífico desse material. Então, e a rota térmica utilizada, então isso vai variar. A performance é diferente, né? Por exemplo, se hoje eu pego um biogás e coloco dentro de um motor a ciclo Otto, diesel, aí a conversão é em torno de 20%, mais ou menos, que eu consigo converter, né? Então, tem que ver a qualidade, a composição desse gás, né, de síntese produzido, o vapor que vai para as turbinas. Então, assim, é uma série de variáveis assim, que pode ser entre 20% e 50%, por exemplo, de performance, né, de aproveitamento energético desse vapor gerado, tá, desses processos. Mas, assim, a conta é simples de fazer o seguinte: você falou em média 1 quilo, a gente pode usar mesmo esse 1, e 100, e 200, varia com ou sem crise econômica, varia inverno, verão, varia final de semana, varia cidade, interior, capital, varia bairro, tudo isso varia. Mas, em geral, o que chega nas plantas de tratamento é da ordem entre 550 a 700 gramas por pessoa por dia. É o que chega na planta para tratar, porque o resto já foi para reciclagem. Tá? Então, a gente faz a conta a partir disso. E disso que chega na planta de tratamento, em geral, metade é orgânico. Então, se eu estou falando em 700 gramas, sobrou 350 para gerar energia por pessoa. E daí a gente faz a conta, né? 350 vezes o número de pessoas que a gente tem, a gente consegue contabilizar mais ou menos a quantidade de resíduo. Aí teria que se fazer uma gravimetria, que é super importante, quer dizer, projeto nenhum startaria, né, sem se fazer ensaios com bastante propriedade, repetidos, assim, para ver o poder calorífico desse material. E de forma conservadora, então, se fazia a conta da estimativa de energia. Mas deixa eu dar um exemplo, então, né? A CS Bioenergia, que fica aqui em Curitiba, que é uma iniciativa de uma empresa privada, né, chamada Catalina, junto com a Sanepar, né, uma parceria público-privada. Super importante. Então, a CS Bioenergia é uma grande tratadora de resíduos. Ela trata o resíduo da ET Belém, que é a maior estação aeróbia, né, aqui do Paraná, que manda para a ET Belém atende mais ou menos 900 mil pessoas. Né? Só para explicar para o pessoal, a ET é a Estação de Tratamento de Esgoto. Então, eles pegam o esgoto que é tratado nessa estação de tratamentos, desse esgoto que é tratado sobra um lodo, e é desse lodo que a gente está falando, né, professor? Só para ficar claro para o pessoal que não conhece a CS Bio. Eu acho que no próxima conversa nossa, a gente pode trocar de lugar. Você sabe melhor que eu essas coisas. Não sei, não. Conhece muito.
Então, assim, a gente... então, esse subproduto do tratamento do esgoto, que o principal então, o esgoto é coletado das casas, o indivíduo aperta a descarga e se livra do problema. Isso é muito fácil. Mas isso tem uma engenharia absurda até o tratamento, né? A partir do transporte do esgoto até chegar nessas estações de tratamento. Super difícil fazer isso, transportar esse esgoto até lá. Mas ele chegando lá, então ele é tratado, tem rotas aeróbias e anaeróbias. Quando a rota é aeróbia, que é essa estação aí, que é na presença de oxigênio e bactérias, a gente produz um lodo, que é o subproduto do tratamento. Então, o efluente vai para o rio, trata-se, remove a carga orgânica, tudo que se puder, e aí esse efluente vai para o rio. Essa ET Belém, inclusive, tem uma eficiência altíssima, na ordem de 90% de remoção. Né? Mas esse material, onde é que ele vai? A gente não converte todo ele em gás nesse processo. As bactérias não são tão eficientes assim. Então, sobra uma parte, que é esse lodo, que é um material sólido. O que fazer com isso? O Paraná é o que mais faz reciclagem agrícola, então a gente tem aí um bom condicionante de solo, ele tem vários nutrientes, inclusive ajuda muitos agricultores aqui no estado do Paraná, que tem inclusive a sua propriedade viabilizada porque recebem esse adubo de graça da Sanepar, entregue na sua propriedade, o que é muito bacana. Então, essa é uma alternativa. Alguns locais ainda, infelizmente, vai para a estação de tratamento, vai para o aterro sanitário, o que é um erro técnico grande. Não deveria, sobre vários aspectos que a gente já falou. E aqui em Curitiba, ele está indo, ou da ET Belém, para essa estação para virar energia. Então, ele vai para lá, vai para um grande biodigestor. Então, são cerca de entre 800 e 900 toneladas por dia desse lodo, né, a 12,5%, então ele fica como se fosse um sopão, tá? Um sopão preto, um petróleo, mais ou menos. Né? Com 2,5% ela fica nessa condição física, mais ou menos. E vai para lá, ele é bombeado para essa estação, ela fica lá do lado, essa CS Bioenergia. Por outro lado, a CS Bioenergia recebe os resíduos do Ceasa, todo o resíduo do Ceasa, cerca, em média, 20 a 22 toneladas. Essa parte eu não sabia. Essa parte eu não sabia, legal. Todo esse resíduo orgânico, né? Depois que eles já fizeram os seus trabalhos lá de aproveitamento, ainda sobra muito material. E é entre 10 e 40 toneladas, dependendo da safra, da época do ano e tal. Em média, 20 a 22 toneladas dia. Além disso, mais alguns resíduos da indústria alimentícia aqui de Curitiba, chegando a 100 toneladas de resíduo orgânico. Então, estou falando aqui em 800, 900 de lodo e mais 100 de orgânicos. Isso vai tudo para ter um processo, ter uma triagem, vai para um acondicionamento e depois para um grande biodigestor, né? Como aquele processo que a gente falou lá no início. O processo é o mesmo. Processo milenar, não tem nada de inovação tecnológica aqui, estamos falando de milhares de anos, né? Transformar resíduo orgânico em energia. Feito isso, os subprodutos desse processo, então aquilo que não é digerido é o biodigestado, fica dentro do biodigestor, pode ir para a agricultura, pode ir para a compostagem, né, se possível, então tem os aproveitamentos para se fazer isso. Ou a parte líquida retorna para a estação de tratamento para ser tratada, tá? E o gás para gerar energia. Né? Aí que vem o pulo do gato. Porque, assim, como eu falei, ela é uma grande tratadora de resíduos. Então, a maior receita desta planta é o tratamento de resíduos. É a que a Sanepar e as empresas pagam para que tenham o seu resíduo tratado. Mas aí a gente tem esse plus na história, que é a geração de energia. E a energia hoje no Mercado Livre está com um preço bem interessante, né? Os leilões, ou mesmo a compensação junto à concessionária de energia, no caso ali a Copel, né? Da ordem de R$400 mais ou menos o megawatt. Então é um valor bem interessante. O que dá uma receita adicional bem importante, talvez, não sei os números lá da CS, mas as plantas em geral variam entre 10% até 60%, às vezes mais do que o próprio tratamento do resíduo em plantas europeias, a partir da produção de energia e comercialização. Né? Então, ali, a energia, né, gerada, então eu falei das quantidades que entram. Hoje a planta está gerando, assim, o saldo líquido para vender é da ordem de 1 megawatt. É 1 mega que a gente chama, né? 1 mega.
Então, ela tem uma potência instalada para gerar até 2,4. Esse 1 mega dá para alguma coisa entre 2 e 3 mil residências, né? Para atender mais ou menos isso, assim, né? Ou cerca de 10, 12 mil pessoas, mais ou menos, cada 1 megawatt de energia gerada. Esse tipo de geração de energia que a gente está comentando aqui, né, professor? Eu não sei se o professor concorda, mas ele serviria como um modelo auxiliar, né? Ele não vai ser a principal geração de energia de um município, porque não vai ter resíduo sólido para tudo isso, mas é uma maneira auxiliar, se a gente conseguir, por exemplo, evitar de acionar uma termoelétrica que tem uma energia que não é limpa e que é cara, se a gente conseguir evitar isso, já seria um grande ganho. E a gente ainda teria um outro ganho, que é reduzir a quantidade de lixo que vai parar no aterro sanitário. Então, seria uma complementação de produção de energia, né? Não vai ser a fonte principal de geração de energia de um município, mas vai ter ganhos aí, podendo, sei lá, gerar, quem sabe, um desconto na conta de luz daquelas pessoas que fizerem a separação de maneira correta. Aí teria que ver como fazer essa logística, né? Mas, enfim, a gente está falando aqui de uma geração de energia que seria uma geração auxiliar. O professor concorda? Eu acho que é mais ou menos isso, né, professor? Sim, estão longe de atender e de competir com a energia da Copel, né? Então, assim, uma energia auxiliar interessante, assim como a gente tem aumentado as nossas matrizes de bioenergia no país, né? A eólica entrou fortemente, a energia solar também, e o biogás está chegando e é caminho sem volta, né? Já tem o marco regulatório do biogás, agora está se trabalhando aqui no estado do Paraná também num decreto para regulamentar essa lei, né? Então vai estabelecer melhor as diretrizes para se trabalhar com isso, um trabalho que está acontecendo. O próprio órgão ambiental aqui do estado do Paraná está também trabalhando numa legislação específica para a biodigestão, isso é uma novidade aqui trazendo para vocês, né? O pessoal lá está trabalhando com isso também. Então, assim, é mais uma energia alternativa chegando aqui, o biogás. E depois tem as rotas térmicas aí que eu falei, que também tem um potencial absurdo, né, de implementação no país, porque a gente gera, de fato, muito lixo. Há alguns números, assim, mágicos trazidos, assim, para a gente, que a implementação das rotas térmicas para tratamento de resíduos no Brasil estima uma entrada de recursos, de aporte no país da ordem de 100 bilhões de investimento, né? Então, passa a ser um número bastante expressivo. Uhum. E em relação às rotas térmicas, que o professor comentou, eu lembro que tinha uma planta experimental de gasificação no interior de São Paulo, né, que estava sendo feito uma experimentação ali até com o pessoal da USP, eles estavam com uma planta ali no interior de São Paulo, e agora aqui até alguém perguntou do cachimba, a minha tia perguntou, mas lá no cachimba o gás metano que está sendo produzido pelo aterro não está sendo destinado para a comunidade local. Eu não sei se está sendo destinado para a comunidade local, mas isso é no aterro novo, né? E aí até surge uma outra pergunta que as pessoas fazem, já que foi comentado a respeito do cachimba. A gente tem o antigo aterro do cachimba, que foi fechado, não está mais em funcionamento, e não tem como aproveitar esse lixo que está lá, né, professor? Esse lixo não tem como a gente pegar ele agora e fazer um reaproveitamento através do biodigestor ou das rotas térmicas. Tem como fazer isso? Não, biodigestor não, porque ele já está lá, né? Então ele já está dentro de um biodigestor. Então aquilo que ficou lá é porque a gente chama de a porção recalcitrante, né? A mais difícil decomposição. Então aquilo que era de decomposição fácil já virou gás e já foi embora. Se teve aproveitamento daí ou não, aí é uma outra história. Mas essa porção mais fácil aí de voláteis já foi embora, né? Aí a gente agora isso que você falou tem sim possibilidade. Sim. Então, o que você tem? Então, se a gente tivesse uma usina, né, uma central de tratamento pronta e que pudesse fazer uso desse material, poderia sim se desenterrar. Agora, vale a pena? Bom, aí tem que fazer as contas, né? Tudo isso aí é conta. Então, ir lá fazer uma análise desse material, né, ver o seu potencial calorífico, para ver se vale a pena desenterrar de lá. Um novo uso para a área também, né? Então, vale a pena por esse aspecto também. Então, tudo isso tinha que ser colocado no papel,
essas variáveis para ver se vale a pena fazer isso. Mas se esses resíduos mais novos, com pelo menos de 10 anos para menos, certamente poderiam ser retirados e colocados dentro de um pirolizador, de um gasificador, de um incinerador. Tá? Desculpa, o professor não tinha terminado. Não, eu ia dizer assim que a sua tia perguntou em relação ao gás não foi gerado para a comunidade local, é assim. Então, por mais que um aterro sanitário de menor porte que seja gere energia, tem uma viabilidade econômica para se fazer o aproveitamento disso. Então, não é com qualquer aterro de uma cidade que atende 5, 10, 15, 20, 30 mil habitantes. Então, assim, nas contas que a gente já fez para trabalhar isso, a gente pensa em fazer, assim, a captura desse gás e queima tem que fazer por lei, tá? Mas fazer a transformação térmica disso, que é pegar esse gás e colocar em motogeradores para transformar energia aí, levar para as residências, interligar isso tudo tem custo. Então a gente pensa hoje em pelo menos acima de 100 mil habitantes o aterro sanitário, né, para valer a pena. Abaixo disso não vale a pena. Né? Então ele tem que tratar aí, o ideal é que ele trate acima de 80 toneladas por dia para pensar, né, em fazer aproveitamento. Né? Do contrário, a conta não fecha, vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo. Então, 100 toneladas por dia, a gente está falando de uma cidade de pelo menos 100 mil habitantes por dia, se a gente seguir aquela conta de... Na verdade, tem que ser um pouco mais, tem que ser mais, porque tem uma parte para reciclagem. 700 gramas, isso. É verdade. Então, aí, 140 mil, mais ou menos. Tem que ser mais. Então, ou é uma cidade com 140 mil habitantes, ou é um consórcio numa região que junte esse número de habitantes, né? Habitantes. A gente continuando esse assunto dos aterros, dos lixões, e também não é por falta de políticas nesse sentido, né, professor, que tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que já previa o encerramento dos lixões no Brasil, e não aconteceu, era para ter acontecido lá em 2014, 2015, não aconteceu. Agora, com o novo Marco Legal do Saneamento, ele também traz aí uma estimativa de acabar com os lixões a céu aberto em capitais e regiões metropolitanas até o final de 2020 e para cidades com menos de 50 mil habitantes até o final de 2024. A gente só está jogando lá para frente esse problema, né? Infelizmente. E o professor já deu uma pincelada, mas eu gostaria que o professor, se puder, dar mais uma comentada a respeito disso. Quais são os pontos negativos de você ter um aterro ou um lixão? Um lixão a céu aberto nem se fala, né? Mas um aterro, mesmo que ele seja controlado, aquela área onde ele está instalado, quando acabar a capacidade dele, quando acabar a vida útil dele, quais são as consequências disso para o meio ambiente, para aquela região? A gente pode depois voltar a usar esse pedaço de terra ali, ou é alguma coisa que ficou tão contaminada que não tem mais o que fazer? Bom, assim, a gente tem hoje 3 classificações assim básicas, né, para disposição em solo, que é o lixão, né, que é aquilo que é simplesmente empilhar lixo. Vem lá, joga, empurra, vai empurrando e vai fazendo aquelas montanhas. E que tem ainda muito pelo Brasil, né? Ainda tem muito pelo Brasil. Mas nós temos 5.570 municípios no país. Nós temos 3.500 lixões. Tá? O resto que tem, desses 2.000 e poucos ditos aterros sanitários, pelo menos a metade também opera igual lixão. Então, a gente tem mais do que 4.000 lixões nesse país, com toda certeza. Então, o lixão é empurrar. Aí a gente tem o aterro controlado, que é o meio do caminho, onde a gente não obedece todos os requisitos para ser um aterro sanitário. Então, o aterro controlado é ruim. O aterro controlado são valas que você deposita lá dentro, embora impermeabilizados, mas não tem controle de gás, não tem monitoramento, não tem tratamento de chorume, não tem controle de água pluvial, enfim, outros parâmetros operacionais. Então, o aterro sanitário ainda é a solução, é a menos pior, eu diria. Então, nós vamos passar ainda um momento importante no país, ainda por muitos anos, o aterro sanitário vai ser necessário, tá? Por pelo menos 10, 15 anos aí para a gente. Então, são amadurecimentos, né? São etapas que a gente vai ter que passar, não tenha dúvida disso. O aterro sanitário em si, então, assim, primeiro, a gente sempre pensa assim, a poluição ela é líquida, sólida e gasosa.
né? Então, se a gente pensar na poluição sólida primeiro, que é o material que está lá mesmo, né? Esse material, às vezes, vem resíduo de saúde misturado, às vezes vem um material contaminado. Agora que nós estamos no tempo de Covid, quer dizer, pode vir um material ainda contaminado lá, quer dizer, aquele sítio é um sítio contaminado, né? Então, por isso que a gente não deve sair pipocando aterros sanitários em cada município, é importante reunir, colocar num lugar único, por meio de consórcios, porque a gente vai impactar um local só, tá? Sob o ponto de vista líquido, que é o tal do churume, né? Esse material, o risco é ele extravasar, né, das lagoas de tratamento, a lagoa ser mal dimensionada, ou chover demais, e ele transborda aquilo e vai parar dentro do rio, ou ainda um rompimento nas lonas de impermeabilização embaixo. Esse rompimento vai contaminar tanto o freático, aquela água mais superficial, como pode contaminar também a água subterrânea, dependendo do substrato geológico que ali esteja. Tá? E ainda, o que é pior de tudo, ao meu ver, é a contaminação atmosférica, porque a queima, mesmo nos locais que tem queima, coleta, esses flares, esses burners, esses queimadores que tem lá, são bastante ineficazes. Eles não queimam nem 50% do metano que deviam queimar, porque eles não são combustores fechados, eles são a céu aberto. São abertos, então bate o vento, espalha, se perde. Então a gente já mediu isso, né? O meu colega, amigo e grande pesquisador Gustavo Possetti, se estiver ouvindo, é uma referência nesse assunto, já fez vários estudos para ver, né, o que o vento faz na chama. Então a gente sabe que a gente não queima nem a metade, mesmo nos locais que tem os flares. Imagine naqueles onde não há captura do gás. Então nós estamos aí fazendo, a gente sabe já a contribuição dos aterros sanitários para o aquecimento global, e ela é bastante significativa a nível do planeta. Por isso que a Europa tem vindo para cá para nos ajudar a trabalhar nos aterros sanitários, muito preocupada, né, com a questão da emissão de metano. Porque é uma poluição que afeta todo mundo, né? Se está na atmosfera, acaba indo para eles lá também. A poluição, como o professor bem comentou, a poluição do lençol freático acaba que nos atinge diretamente, mas a poluição atmosférica acaba indo para o planeta inteiro, não tem como atinge a gente aqui mesmo e atinge o planeta como um todo, né? A gente já nem chama mais de mudanças climáticas, a gente chama de emergências climáticas, né? Os efeitos estão aí para quem quiser ver, né? A intensificação de fenômenos, a crise hídrica que a gente passa agora tem uma relação também com isso, né? As chuvas acontecem em mais intensidade, como a gente falou, as secas também, e por aí vai, né? Professor, a gente já falou um pouquinho de viabilidade econômica, do tanto de habitantes que tem que ter ali naquela região para fazer, para colocar esses projetos em pé, e essa viabilidade econômica também tem um estudo para aqueles tratamentos que são feitos com biodigestores, assim, ou com biodigestor, como é um processo mais barato, dá para colocar em todos os aterros de uma maneira mais econômica? Como que é? O professor saberia me dizer? Sei, sim. Também tem que fazer conta, né? Mas assim, biodigestor é um pouquinho mais barato, mais simples. Agora, tudo depende, assim, qual o material que você vai fazer o teu biodigestor? É de lona? É um biodigestor metálico, né? Como que vai ser esse material? Qual que é a qualidade da tubulação que você está colocando? É aço inox? Não, é um material mais simples, é PVC. Então, tudo isso vai alterar a conta, né? Mas se a gente pensar assim, eu acho que assim, a partir de 40, 50 toneladas, eu acho que não é problema, sabe, assim, a quantidade. O problema está na origem, da gente ter um material bem separado para poder fazer. Porque é fácil se perder você pensa que vai gerar energia, você pensa que vai digerir e não vai acontecer nada lá dentro, né? As bactérias, elas são muito sensíveis, são delicadas e elas precisam, né, de comida boa, de temperatura boa, né, de condições físicas adequadas para poder desenvolver e aí ter a sua performance, né? Do contrário, vai virar só uma caixa de passagem, entra aqui e sai ali. Então, de 40, 50 toneladas, aí já fica bem mais próximo da realidade quando a gente fala de municípios pequenos, né? De juntar ali uma região
Eu sou do interior do Paraná, de Telêmaco Borba. Lá a gente tem 70, 80 mil habitantes. Desde que eu saí de lá, tem 80 mil habitantes. Eu acho que já deve ter aumentado um pouquinho, mas não muda o censo. Então, ali naquela região, já poderia colocar, por exemplo, um biodigestor, né? Já seria viável economicamente. Desde que tenha a separação dessa porção orgânica. Quer dizer, ou faz a coleta em terceira via nas residências, fala, olha, pessoal, a partir de agora vocês vão fazer o reciclável, o lixo comum e orgânico. E aí tem que estabelecer uma estrutura junto à prefeitura, de coleta e tal. Ou vai se separar isso por meio de esteiras. Também é possível fazer um tratamento mecânico na planta. Aí fica um pouquinho mais caro. Mas é possível se fazer também, se instalar e fazer essa separação desse orgânico lá na planta. Isso é fundamental para se poder fazer, colocar biodigestores ou mesmo para fazer a compostagem. E aí tem mais um aspecto interessante que pode vir, que é um outro resíduo nesse processo, que é o resíduo de podas, de árvores e de gramas. Esse material, de grama já pode ser jogado daquele jeito, o resíduo de poda de árvore basta passar por um picador, para diminuir o tamanho. Então, esse material, sim, pode fazer a compostagem, pode fazer a biodigestão direta, ele tranquilamente, né? Resíduo vegetal, né? Legal. E muitos municípios já fazem isso hoje aqui no Paraná. Bacana. Não uma escala comercial, a ponto de vender, mas assim, um pouquinho fazem. Então, a gente tem compostagens aí. Que legal. Professor, a Fernanda Andrade colocou aqui para mim que na cidade de Deerfield e Pompano Beach, na Flórida, existe coleta seletiva e transformação de energia renovável, onde abastece a iluminação pública da cidade. Seria possível fazer isso em Curitiba? Provavelmente sim, né? Porque eles devem usar algumas dessas plantas que a gente comentou aqui, né, professor? Então, é importante ver o que a gente quer, então, para ver que rota que a gente vai usar. Então, se, por exemplo, a gente quiser energia, é uma determinada rota. E provavelmente a forma não é que sai da planta e vai lá, né? Então injeta no sistema, aí tem uma forma de compensação. Eu injeto tanto e pego tanto do sistema. Então isso que deve acontecer nas cidades americanas aí. Mas eu, por exemplo, poderia pensar em biometano para a frota de automotiva, por exemplo, ou para os ônibus de Curitiba. Então eu poderia querer gerar biometano. Então aí é importante eu ter uma rota biológica para gerar o biogás. E daí do biogás eu posso colocar determinados filtros para ele chegar próximo ou igual à condição de gás natural, que é o tal do biometano. Sim. E aí então ele é liquefeito, né? É possível se fazer isso, ou em loco ou numa planta, transportar, e tem que estudar a melhor forma de se fazer isso. Ainda é um pouquinho caro de se fazer, mas se você tiver uma grande planta para centralizar a produção, isso poderia ser feito. Por exemplo, a CS Bioenergia, que faz hoje a geração de energia elétrica, ela também poderia, de repente, em um determinado momento, claro que ela já houve investimento na parte para geração de energia elétrica, mas o mercado muda muito, né? Enfim, de repente pode se canalizar um pouco para produzir biometano, por que não? Já tem bons exemplos. A CI Biogás, em Foz do Iguaçu, tem um trabalho bem bacana, né, que fica lá junto ao PTI, lá, né, o Parque Tecnológico de Itaipu, tem um trabalho muito bacana lá com produção de biometano. Legal. Eu vou querer saber, depois o professor comentou no começo da nossa conversa que tem alguns projetos rolando aí pelo Paraná, novidades. Eu vou querer saber, só quero ler aqui antes um comentário do Alex. Ele colocou aqui, tem um sistema de reciclagem chamado Molécula, tem em São Paulo. Tudo que você entrega para reciclagem gera um valor para desconto em alguns produtos e serviços. Poderia fazer um projeto parecido, onde a pessoa, a empresa, entregasse o lixo orgânico para esse fim e teria o desconto na conta de energia. Então, é um jeito de resolver ali o problema logístico que a gente tinha comentado ali atrás, né? Como fazer essa logística de garantir que a pessoa vai fazer a separação e vai entregar tudo certinho. Acho que quando a gente oferece uma vantagem para a pessoa, né? Vai mexer no seu bolso, você vai ganhar um crédito aqui na sua conta de luz, a gente estimula a pessoa a fazer essa separação. Então, é um jeito de resolver o problema logístico. Professor, quer contar para a gente, então, o que você puder contar, obviamente, que tem de novidade aí rolando no Paraná, que o professor comentou que tem alguns projetos em andamento, fiquei curiosa. Bom, tem vários projetos, né? Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a SEDEST,
Então, ela foi agrupada, né? Antes o IAP, que era o Instituto Ambiental, agora chama Instituto Água e Terra. Então, tem 3 hoje áreas dentro da CDEST que tratam de resíduos sólidos, a divisão de licenciamento, a divisão de resíduos sólidos lá no Instituto Água e Terra e a diretoria de políticas ambientais, que é onde eu me encontro atualmente, que nós fazemos lá o planejamento estratégico, composição de programas e implementação desses programas aí. Então, tem várias coisas acontecendo. Eu gostaria de destacar algumas delas aqui. Então, muito em breve, o primeiro programa está sendo lançado numa plataforma chamada Contabilizando Resíduos. O que é essa plataforma? Ela é dividida basicamente em 2 módulos, onde os municípios vão ter que inserir as informações de gestão de resíduos sólidos no seu município. Hoje a gente sequer conhece direito, a informação é muito precária, mesmo nos sistemas nacionais de informação. Quando os municípios abastecem, não abastecem com a qualidade que precisa. No último censo, eu vi, dos 399, nem 300 responderam, aqui do Paraná. Então, que dirá o resto do país. Então, essa plataforma, a parte de módulo para municípios, onde eles vão ter que inserir as informações sobre quanto que eles estão reciclando, se eles dão apoio para a associação de catadores, aonde é a disposição, de que forma, a gravimetria do município, etc. Legal. Aí tem um outro módulo que é para logística reversa, e nós vamos pegar as empresas. Então, nós estamos trabalhando, nós da CDEST, junto com o Ministério Público aqui do Paraná, em especial a atuação do promotor Alexandre Graio, que tem dado um apoio muito importante para a gente, na construção dos termos de compromisso com esses setores aqui para o estado do Paraná. Então, essa plataforma, eles vão inserir os seus acordos e colocar as metas geográficas e metas quantitativas de logística reversa. Então, eles inserindo essas metas, ao final do ano, eles vão submeter um relatório para a nossa avaliação e nós vamos avaliar tanto os relatórios como vamos realizar fiscalizações em loco para ver se, de fato, aquilo que foi colocado foi feito. Além disso, essa plataforma vai atrelar a licença, essa é uma grande novidade que nós vamos trazendo aqui no segundo semestre aqui no Paraná, nós vamos atrelar o licenciamento operacional das empresas, a logística reversa, ou seja, a empresa que não tiver plano de logística reversa aprovado no Paraná, ela não vai ter a sua licença de operação renovada. Então, isso é uma grande novidade. O estado de São Paulo já fez, Mato Grosso, e alguns estados estão trabalhando, e nós também aqui vamos fazer isso aqui no Paraná no segundo semestre. E também estamos trabalhando uma forma de pegar as empresas que não produzem aqui no Paraná, que importam, por exemplo. Então, elas não têm licença de operação, mas elas têm alvará de funcionamento. Então, nós vamos buscar uma forma de que a gente consiga fazer com que todos venham trabalhar e cumprir o seu papel junto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é fazer a logística reversa. Comerciantes, produtores, distribuidores e importadores, os 4 têm que trabalhar. E o papel do consumidor é fazer a destinação correta ou levar aos pontos de entrega voluntária daqueles resíduos que não são reciclados ou que têm uma reciclagem diferente, como pilhas, lâmpadas, remédios, baterias e por aí vai. Então, isso é super importante. Prometo que já falo mais rápido dos outros agora. Um programa chamado Compra de Resultados, onde nós vamos promover incentivos financeiros aos municípios para que eles implantem os aterros sanitários, os galpões de triagem, e aqueles municípios que ainda não têm, assim como melhorem os existentes. Mas, para isso, eles vão fazer um contrato de performance conosco. E não atingiu performance, vai ter que devolver o dinheiro. Então, isso já tem recurso aprovado no estado do Paraná para fazer esse grande programa. O terceiro programa importante, nós precisamos instituir os consórcios do estado do Paraná inteiro. Então, hoje nós já temos um plano estadual de resíduos sólidos, onde já sugere as macro-regiões do estado, já com cálculos de centro de massa, onde poderiam ficar esses possíveis centrais de tratamento, as distâncias, quanto vai custar, como fazer, os pontos de transbordo, tudo já está feito. O que nós precisamos agora é um pouquinho mais de vontade política, dos prefeitos e vereadores para que a gente possa implantar esses consórcios. A gente tem muita dificuldade de negociar isso nas micro-regiões.
ali, né? Porque um tem dificuldade, que não é do mesmo lado político de outro, e aí vai. Então, a gente tem que fazer uma apresentação técnica da vantagem de ter uma central de tratamento, da vantagem de receber o lixo, entre aspas, de outros municípios. Tem várias vantagens, tá? Ganho de receita, ganho de emprego e por aí vai. Então, nós estamos organizando equipes para constituir esses consórcios no estado do Paraná. Vai ser difícil, uma tarefa árdua, mas a gente vai tentar. Um outro programa é revisitar todos os acordos setoriais que nós temos de logística reversa, né? Tem alguns acordos que não eram cumpridos, que mal feitos também, tinham acordos bons, e acordos que também não eram bem conduzidos, nós tínhamos também, né? E principalmente eles apresentavam os resultados que eles gostariam de apresentar. Agora, junto com o Ministério Público, nós vamos atuar de forma diferente, de forma muito mais cuidadosa no papel que eles têm que fazer. Então, há um valor embutido em cada produto, né, que eles cobram do consumidor final para fazer a logística reversa. Então, eles vão ter que fazer. Claro, com a devida parcimônia, nós vamos ter o cuidado de fazer isso, vamos aos poucos, a gente não consegue tudo uma vez só, mas nós temos vários acordos em andamento, como esse recente que aconteceu agora, acho que a maioria de vocês que estão nos ouvindo devem ter visto, o de recolher as lâmpadas do estado do Paraná inteiro. Foi o primeiro acordo no Brasil que conseguiu recolher as lâmpadas, né, aquelas lâmpadas fluorescentes de mercúrio, mistas, né, de vapor, de sódio, que é um material contaminado. Nós conseguimos fazer esse recolhimento no Paraná inteiro, né, nos 399 municípios. Então, isso é fruto de um esforço bastante grande. E nós vamos fazer assim com os demais. Hoje a logística de pneus também já acontece bem, de agrotóxicos, nós estamos discutindo com os outros setores, eletroeletrônicos, e por aí vai, né? Esse é um programa importante. E um último, que é super importante, assim, a maioria dos municípios não cobram para fazer o serviço de resíduos sólidos. Ou quando cobram não pela totalidade do serviço. Então, nós precisamos que os municípios cobrem da população, do munícipe, porque ele é responsável, assim como é por água, por esgoto, ele também é pelo resíduo sólido. Não é um valor caro, é um valor barato, entre 10 e 20 reais por mês, né? Então, enquanto paga a conta de celular de 100 reais, não pode reclamar de pagar 10 para ter um caminhão todo dia na porta de casa buscando o seu resíduo e tratando. É muito barato fazer isso, né? Então, a gente está num convencimento com os municípios de que eles precisam implantar isso e cobrar pela totalidade do serviço. Feito isso, inclusive, isso é critério para acessar recursos federais, da FUNASA, por exemplo. Então, eles têm que fazer isso e cobrar via tarifa, junto à conta de água, ou junto à conta de energia, ou um boleto à parte, mas não junto ao IPTU, que tem uma inadimplência altíssima, quase 50% de inadimplência. Então, é perda de 50% da receita. Isso é super importante porque, até mesmo para trazer iniciativa privada para montar, por exemplo, as usinas Waste to Energy, que eles estávamos falando. Ora, se eles não conseguem ter a garantia de que vão receber, porque hoje a única garantia é essa taxa ou tarifa, se nós não desenvolvermos políticas de garantia para que eles recebam pelo serviço prestado, eles não vão investir em dinheiro, o risco é muito alto. E nem os bancos vão financiar esses investimentos onde não há garantia de pagamento. É super sério. Então, nós queremos implantar um programa que todos os 399 municípios do Paraná cobrem dos munícipes por esse serviço e via tarifa, que é aquela cobrança mensal. E também implantação de tecnologias piloto, né? A gente falou, mas a gente não tem um gasificador aqui, nós não temos um pirolizador para resíduos sólidos, nós não temos um incinerador, então nós precisamos implantar, nós não temos um biodigestor de performance, assim, para resíduo sólido urbano, para fazer rota seca, para rota úmida, para fazer por batelada, para fazer uso contínuo. Então, nós estamos conversando junto com algumas associações, com algumas empresas, para trazer alguns pilotos e implantar aqui no estado do Paraná. Então, são muitas novidades. Então, isso tudo junto acontecendo, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir mudar, de fato, a gestão de resíduos no Paraná. Não estou dizendo que a gente vai resolver, não é a promessa
aqui falsa, não. A gente está trabalhando firme com isso. Um apoio muito grande do nosso secretário Márcio Nunes para poder fazer isso, né? Mas essa tarefa é complexa, né? E ela vai acontecendo aos poucos e o apoio da população, começando pela coleta seletiva e pela separação correta do lixo, é super importante. Legal. Fico feliz de saber que tem aí vários esforços em relação ao governo estadual nesse sentido, de trabalhar com os municípios e tudo mais. E também gostei de saber que dessa parte da coleta de dados, né? Porque a gente não tem como fazer políticas públicas se a gente não sabe, na realidade, qual é o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? E até a Márcia agora comentou aqui, na escalada de consumo da raça humana, qual a ação individual em nosso dia a dia que mais poderíamos colocar em prática hoje para mitigar a redução dos resíduos sólidos. É isso, né, professor? A gente tem que ter consciência, tanto na hora de consumir, né, você vai no mercado, leva uma sacola dessas sustentáveis, né, sacola reutilizável. Retornáveis, isso, fugiu a palavra, uma sacola retornável, para não usar a sacolinha do mercado. Enfim, em São Paulo tem também um projeto que chama Limpando Sua Compra, alguma coisa assim, onde as organizações, as ONGs, por exemplo, que trabalham com reciclagem, vão até os mercados e ficam limpando a compra das pessoas. Então, a pessoa comprou ali uma pasta de dente, esse pessoal já tira a pasta de dente da caixa e já leva para reciclagem, e o consumidor só leva o tubo ali da pasta de dente para casa para garantir que aquele material vai ser reciclado. A gente precisa ter consciência, fazer a separação correta do lixo em casa, para a gente, quando esse lixo chegar lá no destino final, para que ele consiga, o que é possível de reciclar, realmente tenha essa destinação, e o que não for possível, que a gente consiga resolver de uma outra maneira. Eu costumo dizer, professor, que a gente, como ser humano, a gente tem esse defeito de, como o professor bem comentou a respeito da descarga, né, que a gente dá a descarga e o problema foi embora junto, e eu tenho a sensação que a gente também tem esse defeito em relação ao lixo. A gente coloca o lixo na porta de casa e a gente entende que o nosso trabalho a gente já fez e aquele problema não é mais nosso. E esse problema é nosso, né, porque a gente está contaminando, contaminando o nosso próprio meio ambiente, a nossa própria cidade, o nosso lençol freático, a nossa atmosfera, e a gente vai pagar por isso no futuro. Então, é um problemão ambiental que pode ser resolvido aí de uma maneira inteligente ainda, gerando subprodutos aqui, como a gente comentou, energia elétrica, o professor falou de adubo, né, no caso dos biodigestores ali, o subproduto pode acabar sendo um adubo que pode ser usado na agricultura. Então, a gente está falando uma série, né, de subprodutos, assim, a partir desses, até para a indústria farmacêutica, aqueles vapores de gases, né, o biochar, para a indústria siderúrgica, os carvões, quer dizer, assim, depende, aplicações múltiplas, né, que a gente pode fazer. A pergunta ali também, que gostaria de falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, a primeiro aspecto, até a política muito clara em falar isso, é não usar, né, não gerar o lixo. Sempre que você puder evitar de gerar, muito que melhor. Né? Então, tem muitas pessoas hoje que a gente vê assim, já dando prioridade para comprar, por exemplo, verduras e legumes dos locais onde vendem a granel. Então, assim, e não onde no supermercado que vende tudo empacotado, né? A gente tem uma questão de proteção dos alimentos e tal, mas sempre que puder comprar a granel, muito melhor também, né? Então tem várias iniciativas. Eu estava vendo um trabalho assim que foi feito das pessoas que viram aquele vídeo da BBC afundando em plástico, né? Que o mundo em 2050 vai ter mais plástico no mar do que no continente. E assim, 8% das pessoas mudaram o seu comportamento depois que viram aquele documentário, né? O quão importante é fazer, né? Então, esse é um aspecto importante, de tentar evitar com que você gere mais, reaproveitar, né? Não o mesmo plástico, colocar de novo, usar a sacolinha do supermercado quando você pegou para acondicionar o lixo, tal, né? Coisas assim. Mas, além disso, a separação, de novo, correta é super importante. Então, se você a gente deve, reciclável e não reciclável, a gente deve fazer uma separação entre seco e úmido. Então, o seco é o reciclável. Então,
Se você tem dúvida entre se é reciclável ou não, que a maioria das pessoas tem, a maioria dos técnicos tem dúvidas, às vezes, se é reciclável ou não, na dúvida, coloque no reciclável. A não ser que você tenha certeza que não é reciclável. Mas se tiver alguma dúvida, põe no reciclável, porque daí vai dar a chance da associação, do pessoal lá que trabalha, de decidir, e de avaliar se é reciclável ou não. De repente é, né? De repente isso é super, super importante. Legal essa dica. Então, a gente viu aí com essas palavras do professor que as nossas ações têm muito peso, né, no futuro aí que a gente quer deixar para o meio ambiente. E como eu comentei, a gente está falando aqui de resolver um problema ambiental e ainda gerando valor. Mas isso tudo depende de uma ação prévia que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente toma a decisão de não consumir alguma coisa, ou de fazer um consumo mais consciente, ou de fazer, uma vez que já foi consumido, fazer uma separação correta ali do lixo na nossa casa. Professor, nós já estamos, eu falei que esse assunto aqui, nós dois gostamos desse assunto, a gente podia ficar horas aqui conversando, e a gente já está há 1h10 falando sobre esse assunto. Então, eu queria saber se o professor quer fazer alguma consideração final, para a gente poder se despedir aí do pessoal, porque senão vai umas 3 horas aqui. Não, a gente finaliza já, então, né? Eu acho que assim, os aspectos principais a gente já falou, né? Então, enquanto cidadãos comuns, né, não profissionais da área técnica, acho que o cuidado com a separação, de novo, a gente está gerando... isso é emprego para o pessoal lá na ponta, né? Uhum. Então, isso é super importante. É difícil essa mudança de comportamento, mas vale um puxão de orelha no familiar que jogou errado, né, ajustar ela, pegar de novo e ficar... A persistência, eu falo porque aqui em casa também foi assim, a persistência dá resultado. Então, água mole em pedra dura, dá certo. E um outro aspecto importante, nós estamos passando por uma pandemia. Então, nós fizemos um trabalho com a Universidade Federal, com a Universidade, a UTFPR também, a Tecnológica, a ABS, junto com a CEDEST e o IAT, da produção de materiais orientativos em relação à manipulação dos resíduos em situações de Covid. Então, nós fizemos vários desses materiais, eles estão disponíveis no site, né, do próprio ABS, quem quiser encontrar. São materiais, são folders que podem ser utilizados por qualquer um, tá? Para imprimir, para colocar na parede, nos comércios, nas escolas, nas universidades. São materiais muito, muito bacanas, super ilustrativos, não é de texto para ficar lendo nada. São ilustrativos. Então, assim, a recomendação só básica que eu queria dizer para vocês é o seguinte: como a gente, se há alguma suspeita de contaminação na residência, esse material tem que ficar estocado por no mínimo 72 horas na residência antes de ir para as associações, o material reciclável. Tá? Ele tem que ficar parado. Então, coloca num depósito, coloca lá num lugar que você sabe que não vai encostar e deixa 72 horas, que é um tempo de inviabilização do vírus antes que levar para você evitar que você contamine uma pessoa lá na frente que vai manipular o seu resíduo. Tá? E as pessoas que, nas residências que há contaminação, então todo mundo já sabe que tem que ficar isolado num quarto e tal. Então a gente faz uma orientação de que todos esses... Aí numa residência onde tem uma pessoa contaminada, todo esse lixo, mesmo reciclável, passa a ser contaminado. Tá? Passa a ser contaminado e ele não deve ir lá pro reciclável do condomínio ou da tua casa. Então qual que é a orientação? A gente pulveriza com uma solução higienizante, né, com álcool 70, ou mesmo a água sanitária concentrada, pulveriza dentro desse saco, fecha e pulveriza por fora de novo, e se possível identifica lá como Covid-19. Então essa é uma orientação importante, até para... Também espera 72 horas antes de colocar antes de descartar. Por favor, né? Porque aí a gente está protegendo as pessoas que vão manipular isso, né? As máscaras, os lenços, as luvas e qualquer outro material de uso de IPI, esse material, ele deve ir para o lixo do banheiro, né? Para o lixo comum. Aquele lixinho lá do banheiro, coloca lá dentro e fecha. Não é reciclável de jeito nenhum esse material, por favor.
né? Também não é para jogar aí, que a gente tem visto em estacionamento, parque, por aí, né? Então, a gente precisa, isso a gente, é cidadania, né? A gente precisa ter cuidado, um momento super difícil, então vamos pessoal, colaborar, né? Se no dia a dia normal a gente já tem que ter um cuidado com o lixo, né? A gente ficou aqui mais de uma hora falando sobre isso. Em tempos de pandemia, ainda mais, né, professor? Porque a gente está falando aí da saúde de outras pessoas que vão manipular esse lixo. Então, super importante essa dica. Inclusive, eu não sabia dessa informação de aguardar 72 horas. Achei muito legal essa dica. Vou até fazer uma publicação sobre isso nos próximos dias aí, que eu achei muito importante essa informação. Eu já tinha feito uma publicação sobre descartar máscara e esses outros materiais, mas não sabia dessas 72 horas, então eu vou fazer para informar o pessoal. Obrigada, professor, por essa informação e por todas as outras que você nos passou hoje aqui, de maneira brilhante, mais uma vez, né? Obrigada mais uma vez aí pela tua disposição e por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Valeu, foi um prazer. Até uma próxima, então. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.